Boa noite a todos que estão nos acompanhando neste canal. A IPI Metropolitana de Brasília, com muita alegria, vai agora começar o seu culto. Um culto alegre, porque hoje é dedicado ao Dia dos Pais. Chame o seu pai, se não estiver ainda nos acompanhando, para assim participar deste culto. Vamos invocar a Deus em uma oração. Pai eterno, Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos criou a tua imagem e semelhança e tem cuidado de nós. Abençoe-nos no decorrer deste culto, que tudo que desenvolverá aqui nesta noite seja para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Vamos neste instante fazer a leitura da Bíblia Sagrada, conforme se encontra no Salmo número 111. Quem estiver com sua Bíblia pode abri-la para acompanhar esta leitura. Salmo 111. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus nos concedeu a sabedoria para termos temor a Ele. E como é que nós vamos ter temor? Reconhecendo que somos pecadores e assim confessando os nossos pecados. Vamos, portanto, neste instante, baixar as nossas cabeças, elevar os nossos pensamentos aos céus, numa oração pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, nós, neste instante, reconhecemos que somos pecadores. Somente pela Tua misericórdia podemos nos aproximar de Ti. Nós Te agradecemos porque o Senhor enviou Cristo Jesus para nos salvar, para nos redimir e assim termos a certeza de que, confessando os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Aceite a confissão feita agora pelo teu povo, pela tua igreja, e nós já aceitamos o teu perdão. Oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor amado. Amém e amém.
Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Queridos, queremos neste instante agradecer a fidelidade dos irmãos, entregando seus dízimos e ofertas. Continuamos com as despesas normais e ainda precisamos, a exemplo de pessoas que não são da igreja, são pessoas amigas e que bondosamente ofertaram para fazermos frente às despesas com a reforma da loja. Contamos agora com as orações dos irmãos e as ofertas, porque precisaremos em breve já procurarmos um novo local para os cultos, as reuniões presenciais da igreja, e pretendemos um local com mais espaço e assim teremos maiores gastos. Mas com a fidelidade dos irmãos, nós vamos alcançar esta vitória. Vamos agora passar a um momento de louvor e em sequência ouviremos a mensagem pelo reverendo Wilson Breta de Oliveira. E acompanhe até o final o nosso culto, porque ainda teremos a homenagem aos pais. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar.
o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga. Ninguém. É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Hey! Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir.
amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração neste dia, dia abençoado, dia que o Senhor preparou para nós. Só temos que louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E em especial esse dia abençoado, dia de domingo. É um dia também que comemoramos o Dia dos Pais. Deus abençoe você que é pai, né? Deus te fortaleça, te dê forças nessa época difícil, nessa época de pandemia que estamos vivendo, que Deus esteja te consolando e que você saiba cuidar dos seus filhos, né? Ensinando, alimentando, né? Estando perto, junto e principalmente ensinando o caminho que deve andar, que é através da palavra de Deus. Deus te abençoe e lembrando também que tem muitas mães que estão como pais cuidando dos filhos, tem avós que também estão cuidando dos seus netos, o pai não está presente, tem tios que também estão cuidando, né, dos filhos, que às vezes o pai não está perto. Então tudo tem situações diversas e que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo, te vivificando neste dia, né? Que você seja amparado e abençoado no Senhor. Creia que Deus tem te abençoado. E agradecendo a todos os irmãos e irmãs que estão junto conosco, que nos permite estar entrando no seu lar, ministrando a palavra de Deus, e também aqueles que às vezes nem cristãos não são, que Deus também te abençoe, né? Continue ouvindo a palavra de Deus e Deus com certeza falará ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus hoje para o nosso coração está em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. E eu vou estar lendo o versículo 1 e 2 para falar, para você ver, né, que Jesus vai estar falando, né, ao nosso coração, esses primeiros versículos para mostrar o diálogo com quem Jesus está conversando. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs esta parábola. Jesus propôs então 3 parábolas, né? A ovelha perdida, o dracma perdida e o filho pródigo. Essa, a partir do versículo 11, está falando do filho pródigo, que diz assim. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele lhe mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa melhor roupa, vestiu e ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comemos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo,
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos louvar e agradecer a Deus por tudo, porque Deus é um Pai de misericórdia. Então, a palavra para o nosso coração hoje é um Pai misericordioso. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Que se você não orou ainda, ou já tem orado como já orou de manhã, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos e te bendizemos o teu santo e glorioso nome. Fala ao nosso coração, nos abençoe, nos ajude, nos capacite a cada dia, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Em especial, quero colocar este Pai nas tuas mãos, que às vezes passa situações adversas, dificuldades, às vezes no trato com a família, no sustento, nas questões financeiras, e às vezes até a questão da obediência em relação aos filhos, indignação. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa, Pai, este homem, esta mulher que está como pai, que está cuidando deste filho, que às vezes é rebelde, desobediente, que não entende. Senhor, dê força, coragem e sabedoria para lidar com todas as situações adversas. O abençoe, cuide, não é? Que às vezes não é só o pai, mas às vezes a mãe está servindo de pai, às vezes tem o avô, a avó, tem o tio. Então, essa pessoa que está como pai, para que possa ser um abençoador dessa criança, que possa ensiná-los, alimentá-lo, cuidar dele e também ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Nós só temos que te louvar por tudo. Toma aqueles que passam por situações adversas, problemas financeiros, problemas de alimentação, dores, às vezes de enfermidade no lar. Em nome de Jesus, acolhe esta vida, Pai, e sara, Senhor, dessas dores. E repreendemos todo este mal, todo o problema, toda gritaria, todo nervosismo, toda inquietação, em nome de Jesus. Que a paz de Deus possa estar reinando neste lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só temos que agradecer a Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Aqui então, logo nos versículos primeiro, eu li para a gente poder ver qual é o diálogo que Jesus está tendo. E Jesus então está ali falando para publicanos e pecadores, e depois os fariseus e os escribas chegam murmurando, né? Repreendendo Jesus, e está comendo ali com aquelas pessoas indignas para eles. Porque Deus ama todos, né? E Deus não faz acepção de pessoas. Então nós podemos observar e ver, né, que os publicanos eram pessoas que não tinham autoestima naquela época, porque eram trabalhadores por Império Romano, e eles tinham algumas regalias, né, em relação à cobrança de impostos, que taxas elevadas, que os dava, né, essa liberdade de enriquecimento ilícito. Os pecadores, toda a forma de pecadores que comiam, né, que faziam coisas erradas, né, toda a forma de pecado. E os fariseus eram separatistas que achavam donos de Deus naquela época, que mandavam as pessoas cumprirem e obedecer a leis, mas eles mesmos não obedeciam.
E os escribas, né, que eram os copistas da lei, que era uma pessoa ali bem dedicada e buscava não errar nenhuma palavra sequer. E quando chegava na palavra Deus, eles, né, não pronunciavam Deus, mas eles falavam Adonai, Senhor, né, para não poder cair em pecado. Mas Jesus repreendeu essa turma, né, eles, porque eles agiam com tanta severidade, tanto zelo à lei, que só era para os outros, para eles mesmos, eles não cumpriam também a observância da lei. E Jesus, né, lá no Evangelho segundo Mateus 23, 13, né, a todos os outros versos, até o versículo 29, ele vai estar, né, repreendendo a esse tipo de religiosidade, falando, versículo 13, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porque vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. E aí vai ter todo um ai sobre os escribas e fariseus, que você pode depois estar lendo lá. Jesus então repreende, né, esse grupo religioso, mostrando para eles que a lei foi dada e hoje nós precisamos de lei, mas a lei precisa ser obedecida com amor e com temor, né? Obedecendo a Deus, buscando a Deus e que Deus venha fazer a obra. Então, um Pai misericordioso. Deus é um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Então, nós devemos olhar lá, né? Primeira coisa, um exemplo de rebeldia. Lá na palavra de Deus nós vemos que tinha dois jovens ali, o mais novo e o mais velho. E aí então nós observamos que o mais novo, ele estava insatisfeito, né? Ele não estava alegre com a vida que estava levando, tendo tudo em casa, tendo pai, mãe, tendo irmão. Ele estava insatisfeito. Ele queria ganhar o mundo, ele não queria somente, né, agradecer pelo que tinha, mas ele queria mais, ele queria buscar mais, ele queria alcançar o mundo, tudo aquilo que os olhos dele pudessem, né, alcançar. Então, ele não estava satisfeito com o que eles tinham, ele queria mais, ele queria outras coisas. E aí, então ele pede para o pai, para dar a sua herança, né, a parte que lhe cabia, que ele queria ir ganhar o mundo. E o pai com certeza consentiu. No versículo 12 fala ali que e ele repartiu os haveres, repartiu os bens, o que era de direito. E a gente sabe que tanto antes como agora, né, os filhos só têm direito à parte que lhes cabe, depois que seus primogenitores partem dessa para outra. Mas ali também, a lei também era assim, só os filhos tinham direito à herança depois que os pais morressem. Lá em Deuteronômio 21, versículo 17, depois você veja lá. Então ele pegou a parte que tinha e saiu e foi viver dissolutamente, gastando de qualquer jeito, toda forma de perversidade e pecaminosidade. Não se importou, né, que tinha a vida que ele tinha. E nisso nós devemos observar o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos coloca, tem alguns preceitos bíblicos que devemos observar. Deus não vai ficar te segurando de você não pecar, mas a lei dele é para ser observada e cumprida. Mateus 16, 26. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Jesus diz. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Então muitos preferem conquistar o mundo, ganhar o mundo, em viver na presença de Deus, em glorificar a Deus, em amar a Deus, louvando e glorificando, em estar na presença de Deus. Querem aproveitar os prazeres que esse mundo tem, todos os prazeres e toda pecaminosidade, né, toda forma de pecado, né, que este mundo pode oferecer.
Então, temos que fugir de toda forma de pecado. Não é? Todas as coisas, não é? Como diz a palavra de Deus ainda lá em 1 Coríntios. Os olhos podem querer alcançar o mundo, mas a palavra de Deus, né, fala ao nosso coração. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então há muitas coisas que nos levam a errar. Muitas coisas que nos levam a pecar. Nos levam a nos afastar de Deus. Nos levam a estar distante de Deus. E por isso nós devemos vigiar para que não errarmos, né? O pecado no termo grego é hamartia, significa errar o alvo. Então nós precisamos buscar a Deus, precisamos falar com Deus, para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Porque a tentação está aí, não é? Somos tentados diariamente a errar, a cair no erro. Jesus lá em Mateus capítulo 4, ele foi tentado também. Você depois leia lá no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Tentação do poder, da fome e da riqueza. Qual é a tentação que você tem passado? Jesus foi tentado também, ele buscou não errar, não cair no erro do pecado. Porque ele era homem, ele também poderia ter errado. Então você precisa buscar, né? Ser firme e não cair na tentação do erro e do pecado. Lá em João 16, versículo 7, Evangelho de João, segundo João, Evangelho de Jesus, versículo 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está a julgar. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos convence dos nossos erros. O Espírito Santo que fala ao nosso coração. E por isso devemos fugir de toda forma de pecado, né? E da rebeldia também contra Deus, buscando a presença do Senhor. Então devemos crer que Deus cuida de nós, que Deus tem nos amparado, nos abençoando e nos guardando, que possamos sempre louvar a Deus. Então, né, um exemplo de rebeldia, que foi aquele jovem, aquele rapaz. E agora um exemplo de misericórdia. Então o filho pegou tudo que tinha, foi embora, gastou absolutamente, com toda a forma de prazer que ele podia. E o irmão dele critica ele, falando que ele gastou com as meretrizes. E aqui, depois que lá na região ele gastou tudo, acabou suas condições financeiras, ele então cai em si, tenta arrumar trabalho, que estava passando fome lá onde ele estava, e o único lugar que ele consegue é um fazendeiro que lhe manda cuidar de porcos. Imagine um judeu cuidando de porcos. Se nem comer carne de porco, ele era proibido a comer carne de porco. E agora ele teria que cuidar desse animal. E ele queria comer as alfarrobas que o porco comia e não tinham. E não poderia, tinha vontade de comer o que o porco comia e não lhe era dado. Pensa que situação. E aí ele cai em si, se arrepende do seu erro, daquilo que tinha feito e diz: pequei contra o céu, contra meu pai, pequei contra o céu. Então ele se arrepende, vê que ele pecou, fez o que não era certo. E ele fala: então eu vou lá e vou me justificar com meu pai e vou pedir perdão a Deus, para que Deus tenha misericórdia de mim. E assim ele vai. E aí o versículo 20 nos diz: e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Olha que bênção, que alegria, não é? Se alegraram, louvaram a Deus. E ele não repreendeu o filho, ele abraçou, o beijou e o recebeu com alegria, louvando a Deus, porque aquele filho, né, tinha voltado com vida e com saúde, mesmo estando ali maltrapilho, né, mesmo estando ali com marcas e cicatrizes, não é, daquela vida de sofrimento que ele passou. Agora ele está de volta a casa e o pai não vai apontar o dedo sobre ele, o pai não vai discriminá-lo, mas o pai o abraça com todo o amor de pai e o recebe de novo com alegria no coração. Olha que bênção, que maravilha, né? E ainda o teólogo Morris nos diz que o pai o restaura, seu filho, de novo, né, a autoridade que ele tinha antes, né, dando-lhe roupas novas como sinal de posição superior aos criados do pai. Um anel de sinete, autoridade sobre todas as coisas da fazenda, sandália nos pés, marcava como livre, pois os escravos, né, não usavam sandálias. E ainda dá uma festa em alegria, em comemoração, né, aquele momento maravilhoso e aquela hora ali, né, aquele movimento ali. Então, que maravilha a gente poder ver que temos um Pai misericordioso, que Deus tem misericórdia de nós. Então, que você possa crer nesse Deus misericordioso, nesse Pai amoroso, que cuida de você, que te ama, que quer ver você na presença dele. Por mais que você possa ter errado, né, ele tem prazer em que você esteja na presença dele. E tanto é que lá em Lucas 15, versículo 7, né, Jesus confirma isso, né, em uma daquelas parábolas. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que bênção, que maravilha, não é? Um só que se arrepende, Deus se alegra, né? E um só também há festa no céu, porque um que se arrependeu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então que possamos, né, olhar e agradecer, porque Deus é esse Pai amoroso, esse Pai de misericórdia, que se compadece dos seus filhos, compadece de você e de mim, mesmo que você tenha errado. Deus quer que você volte novamente, volte para a casa de Deus, volte para a presença de Deus. Mesmo que você tenha falhado, você tenha, né, tido algumas questões difíceis, né, distante de Deus, Deus espera que você volte novamente para a sua presença. E em último lugar, um exemplo de indignação. Lembra que lá ele tinha um irmão mais velho, primogênito, que tinha mais direito, né, do que esse irmão mais novo. Só que o pai resolveu conceder o direito ao mais novo. E o mais velho, então, agora fica indignado, né? Ele fica revoltado. Seria, né, a classe dos fariseus, dos escribas ali, indignado com Jesus. Como Jesus tinha que conversar com eles, não com aqueles pecadores, não com aquelas pessoas imorais, indecentes. E hoje muitos cristãos acham que, né, eles são melhores do que os outros, eles merecem os primeiros lugares, eles merecem o melhor. E Deus sempre quer amar todos aqueles que precisam, e principalmente aqueles que são menosprezados, aqueles que são deixados à margem da sociedade. Esses Deus também o ama, Deus também zela e Deus também cuida desses. Então, né, aqueles ali, né, os sacerdotes, os escribas, saduceus, fariseus, toda aquela liderança religiosa se achavam melhores do que os outros.
E sempre Jesus criticou e condenou a eles, por ele estar condenando e afastando os outros de chegarem até a presença do Pai. Moisés ainda nos diz que o filho mais velho tinha consciência da sua própria retidão, estava completamente justo aos seus próprios olhos, via-se como um filho padrão, mas nunca entendeu o que significava ser filho, e talvez por isso nunca entendeu o que significava ser um pai. Porque muitos estão às vezes até dentro da igreja, estão até buscando ter nome de cristão, mas o seu coração está voltado para outras coisas, estão com vontade de ir e aproveitar aquilo que o mundo pode oferecer. Tem nome de cristão, mas o coração dele não está voltado para as coisas de Deus. Está voltado para outras coisas. E aqui ele se fica indignado com o pai. Como que o pai pode fazer isso? Aquele filho que desperdiçou tudo, que gastou o nosso dinheiro, gastou, né, a parte que ele tinha, e agora vamos viver só da minha parte, vai aproveitar do que eu tenho, e ainda dá festa para ele, faz tudo para ele. E o pai ali então, né, como já cansado, surrado da vida, né, coração alegre com aquele filho que ele achou que nunca mais ia ver, e agora o filho está de novo, está de volta ao lar, e aquele outro irmão, né, o repreendendo, murmurando contra ele, né, falando aquilo que ele não amava seu filho mais velho. E o pai diz: não, meu filho, tudo que é meu é teu. Eu te amo igual eu te amei aquele outro seu irmão que perdeu tudo. O que é meu é teu. E ele chega a dizer que gastou tudo com as meretrizes, deu um cordeiro para ele, e nem um cabrito para ele tinha dado para ele se alegrar lá com os seus amigos. Olha aqui, que revolta que estava no coração, né? Como estava o coração desse irmão mais velho, como estava indignado com seu irmão, como estava com raiva. Isso às vezes acontece, a pessoa peca, né? Está longe de Deus, conhece a Deus, seu coração quebranta, vem para a casa de Deus, e às vezes aqueles que já estão na igreja há muito tempo vão criticar, ridicularizar aquele que está vindo novo para a presença de Deus, e eles falam e apontam o dedo, mas a vontade daqueles crentes velhos que estavam já há muito tempo, que se acham doutores, né, do entendimento da palavra, estão mesmo com coração, vontade de buscar as coisas do mundo. Então é um privilégio muito grande para nós, como até a minha, que tive uma vida, minha infância, comecei na presença de Deus. É uma alegria muito grande. Depois afastei, mas não fui para o mundo, e depois retornei para a presença de Deus. Um privilégio maior aquele que já nasceu na presença de Deus e sempre caminhou na presença de Deus. É maravilhoso, né? E devemos não ter isso no coração, essa vontade de buscar as coisas que tem no mundo, mas sempre buscar cada vez mais as coisas de Deus. Será que temos pensado e buscado essas coisas de Deus? Às vezes muitos não têm buscado essas coisas, não têm pensado em aquilo que Deus tem para oferecer, para dar a nós. E muitos só querem aquelas coisas que estão no mundo. Estão dentro da igreja, mas estão querendo as coisas que estão no mundo. Precisamos muito mais buscar as coisas de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Buscar as coisas no céu. Tinha lembrado de um texto aqui, mas acabei esquecendo, não é? Devemos buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Não as coisas desta terra, mas as coisas do céu. Aquilo que o Senhor tem para nós. Isso é que devemos buscar, né? Achei aqui, ó, Colossenses 3:1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do céu, não nas que são daqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, de 1 a 4. Olha que maravilha. E quantos às vezes pensam em outras coisas e muito menos em buscar as coisas de Deus. Precisamos buscar as coisas de Deus, não as coisas da terra. O profeta Isaías, lá em Isaías 29, versículo 13, tem uma palavra interessante para o nosso coração. Isaías 29, versículo 13. Olha o que Deus fala ao nosso coração. Escute bem. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha que palavra forte, né? Deus cobrando, falando ao nosso coração como um Pai amoroso, um Pai misericordioso, chamando nós para buscar Ele de todo o coração. E o profeta Malaquias também, se você for mais à frente, no final, perto ali do Novo Testamento, Malaquias capítulo 1, antes do livro de Mateus, o profeta Malaquias também fala da vontade de Deus para nós, nos repreendendo, mostrando a nós que precisamos mudar de vida e mudar o nosso coração. Versículo 7, olha o que diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazei o coxo ou enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, quantas das vezes estamos com o nosso coração longe de Deus e achamos que nós estamos fazendo o melhor, mas nós não estamos fazendo, nós estamos fazendo o pior. Então Deus é um Pai misericordioso, que quer ver seus filhos estejam sempre na sua casa, na sua presença. Como está o teu coração? Como está a sua vida com Deus? Você tem demonstrado um exemplo de rebeldia? Né? Agora eu vou ficar em casa, não posso fazer nada, que vida chata, que vida terrível, que vida que não presta. É assim que você vai agir? Que situação não temos como sair, passear, curtir a vida? Ou vai ter um exemplo de misericórdia, não é? De sabendo que tem muitos que estão passando necessidade, muitos estão sofrendo, muitos estão precisando de ajuda, muitos estão desesperados. Ou você vai ser como aquele filho velho, mais velho, indignado com tudo, com todos, com a sua situação, com o país, com o mundo, e às vezes até com Deus. Saiba que Deus é um Pai de misericórdia. Então, terminando, conta que uma vez um rapaz ia muito mal na escola e seu pai resolveu então lhe fazer uma oferta. Vou te dar um carro se você melhorar suas notas e você passar no vestibular e entrar para a faculdade. E tinha vontade de fazer medicina. E assim então foi o combinado. Aquele filho mudou da água para o vinho. Passou a estudar, passou a se dedicar, passou a fazer a diferença, passou a melhorar as notas. E então ele conseguiu entrar para a universidade. E aí era então a hora de pagar aquela promessa. Então o pai reuniu todos, fez uma grande festa. E lá naquela hora, o pai colocou, né, uma Bíblia bem bonita numa caixa
e deu para o seu filho. E quando, depois de fazer todas aquelas palavras maravilhosas, entregou aquele presente para o seu filho, ele pega aquela caixa tão bonita, abre e vê dentro dela uma Bíblia, e ele não vê o dinheiro, ele não vê a chave do carro, ele se entristece com o pai, com a mãe, com sua família, né? Coloca a Bíblia na estante, não fala nada com os pais, né? Continua seus estudos, muda para casa, né? Arruma um lugar, uma moradia lá no campus da faculdade, esquece e se revolta contra seus pais. Mais tarde se torna um médico renomado, conhecido, mas só que nunca mais conversou com seus pais. E quando seu pai adoece, morre, aí ele volta lá para sua mãe, né? E ainda um pouco com o coração revoltado, na estante da casa dos pais, ele vê a Bíblia. E quando ele vai e pega aquela Bíblia, ele nota que tinha um envelope dentro da Bíblia. E quando ele vai e pega aquela Bíblia, abre aquela Bíblia, vê aquele envelope, e dentro do envelope tinha o cheque, assinado em branco, e uma carta que, daquele dia que ele tinha passado no vestibular, o pai dele escrevera que como ele cumpriu a promessa, o pai também tinha cumprido a sua promessa para com ele. E muito mais. Tinha dado um presente muito melhor do que um carro. Tinha dado a palavra de Deus para ele. E aí, então, a única coisa que ele fez foi cair em prantos e chorar e ver o quanto ele ficou distante do pai, o quanto ele tinha se afastado do pai. Então, como é triste a vida daqueles que não sabem perdoar. Isso leva a erros terríveis e irreparáveis, e a um fim ainda pior. Antes que seja tarde, perdoe aquele que alguém te fez algum mal, ame e faça a diferença. Que Deus te abençoe. Vamos passar os avisos e mais tarde voltaremos com a oração e com a bênção. Passemos agora aos nossos avisos. Não são muitos, já estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Todo domingo, às 10 horas da manhã, estamos aqui, realizando a nossa Escola Bíblica Dominical. São lições excelentes. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. Não perca, envie o nosso link para outras famílias participarem deste momento especial de estudo da Palavra de Deus. Queremos que os irmãos continuem em oração, a fim de conseguirmos um local adequado para a realização das atividades presenciais da igreja. Aliás, se alguém tomar conhecimento de um local que seja adequado, bom para a igreja reunir-se, pode entrar em contato com os nossos líderes e assim a igreja vai fazer a conferência. Precisamos das orações dos irmãos e da contribuição generosa para que assim nós possamos alcançar o nosso desejo como igreja, meus queridos irmãos. Nós vamos também pedir que os irmãos não se esqueçam de orar pelo nosso país, porque ainda estamos passando essa fase turbulenta da doença da Covid-19. Oremos, portanto, pelos enfermos que se encontram hospitalizados ou em casa, para que Deus continue abençoando, porque nós já sabemos que o número de pessoas curadas é infinitamente maior do que aquelas que estão com sintomas da doença. Então, meus queridos, nós contamos com as orações dos irmãos no que tange a esses pedidos. Desejo, portanto, um feliz Dia dos Pais e uma ótima semana para todos que nos acompanharam neste culto. Nosso muito obrigado.
àqueles que tomaram conhecimento do nosso culto pela primeira vez. Portanto, não deixe de participar das nossas atividades. Que Deus abençoe a todos. Olá, boa noite. Hoje, dia 9/8, dia em que homenageamos o Dia dos Pais. A palavra de Deus diz em Provérbios 17:6 que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Então, pais, para os seus filhos, vocês são os melhores pais. Assim como para vocês, eles são os melhores filhos. Parabenizamos a todos vocês. Desejamos que vocês tenham do Senhor a bênção, a graça de viver, de celebrar esta data por muitos e muitos anos. Deus abençoe a todos vocês. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar os pais, Deus, e os filhos também, as famílias diante do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, estar olhando para cada um deles. Tu que és o Pai Supremo, Pai, o Deus, Pai Todo-Poderoso, dá a eles a bênção, a graça, Senhor, de criar os seus filhos no temor, na instrução da Tua palavra. Dá a eles saúde, dá a eles, ó Deus, a alegria, Senhor, de tê-los como os filhos também tê-los como os pais. Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor Deus e Pai, seja bendito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todos os pais, todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Após os avisos e todas as considerações, vamos orar, finalizando assim este culto. Queremos que Deus possa ter falado ao teu coração, possa ter te iluminado e que Deus continue te guardando. Se você tem algum problema de enfermidade, se você tem alguma queixa, fale com Deus. Nesses dias, tem tido uma certa dor aqui, um pouco no quadril, tem me incomodado bastante, como agora. E às vezes você também tem passado alguns problemas, quer seja financeiro, quer seja emocional, tristeza, depressão, angústia, ou quer seja alguma questão física mesmo, dores, quer seja dor de cabeça, mal-estar no estômago, dor nas pernas, no pé, não sei qual é a sua dor, qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei, Deus te conhece, Deus sabe, Deus pode agir em você. Então vamos orar, vamos baixar nossa fronte, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nesse momento, ó Pai, coloca esta vida diante do teu altar. Passa tuas mãos curadoras, ó Pai, sobre essa dor de cabeça, dor na coluna, nas costas, dor nas pernas, no pé, no joelho, nas articulações, às vezes no estômago. Em nome de Jesus, onde quer que esteja doendo, passa tuas mãos curadoras. Sara, Pai, repreendendo todo este mal, toda a perturbação, ó Pai, quer seja insônia, toda perturbação, ó Pai, mal-estar, ou zumbido no ouvido, ou vozes, em nome de Jesus, caia por terra, saia da nossa vida, saia do nosso lar, em nome de Jesus, todo este mal-estar. E Senhor, derrama a tua bênção, ó Pai, abre portas de trabalho para aqueles que perderam, ó Pai, aqueles que passam necessidade, às vezes até fome, envia mantimentos, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia. E, Senhor, dá condições àquelas vidas, ó Pai, que passam por situações difíceis com seus filhos. Pai, abençoa, Senhor, ali o pai, a mãe, o avô, a avó, os tios, a cuidar dessas crianças, que elas possam crescer no temor e no conhecimento do Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Então sabemos que não é fácil, é uma realidade, cada um tem as suas dificuldades e está passando por ela nessa época de pandemia. Mas uma coisa é certa, Deus tem cuidado de você. Creia nisso. Então receber a bênção. Graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai,
que a doce consolação e comunhão seja do Espírito Santo, seja derramado sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.